Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Existem alguns dormitórios abandonados no meu campus universitário que foram fechados há cerca de 15 anos. Não sei ao certo porquê, mas talvez seja melhor assim. Por que eles estão abandonados é um mistério. Há rumores de que serão reformados em algum momento, mas isso provavelmente nunca vai acontecer. Naturalmente, também há boatos de que são assombrados. A escola bloqueou as janelas para evitar que os alunos entrem, mas como me considero um explorador urbano destemido, decidi há cerca de uma semana que iria invadir e dar uma olhada. Corte para a noite passada, não tinha realmente um plano além de vestir preto e evitar ser pego. A segurança no campus tem sido reforçada ultimamente, mas não tive problemas para entrar sem ser visto. Vou poupar os detalhes, mas você ficaria surpreso com o que se pode fazer com um pé de cabra e um pouco de vandalismo. Acabei entrando por uma janela no primeiro andar e me encontrei em um quarto de dormitório vazio iluminado apenas pela lanterna do meu celular. Um dos rumores dizia que o porão era assombrado, então foi para lá que decidi ir primeiro. Na época, achava que era um explorador corajoso, mas não consigo nem expressar o quanto estava aterrorizado. O prédio era escuro, antigo e cheirava estranho, e eu ficava imaginando que a qualquer momento algo iria aparecer na minha frente e me despedaçar. Não ajudava o fato de que a bateria do meu celular estava se esgotando rapidamente devido ao uso constante da lanterna. Enfim, no porão não encontrei nenhum fantasma alegadamente sem rosto, pelo menos não que tenha visto, mas é aqui que começa a ficar estranho. Deixe-me apenas situar a cena. Desci cuidadosamente as escadas, abri a porta embaixo e entrei em um cômodo, completamente normal, embora um pouco mais frio e com um chão mais pegajoso do que eu teria preferido, mas, caso contrário, completamente normal. Passei minha lanterna pela parede oposta e vi outra porta, provavelmente levando a uma lavanderia. Pensei que iria dar uma olhada lá e depois sairia antes que eu me mijasse de medo, e então poderia contar para os meus amigos que explorei o porão de um dos dormitórios abandonados. Mas não era a lavanderia. Abri a porta e me deparei com um mar de vermelho no chão. Havia um ralo no meio do cômodo, mas parecia estar entupido com vários materiais orgânicos brilhantes e vermelhos. Apanhei um vislumbre de algo parecido com um pentágono preto no teto e então corri escada acima, pelo corredor, e saí pela janela que havia quebrado antes. Só parei de correr quando cheguei de volta ao meu dormitório. Fiquei deitado na cama, completamente acordado e aterrorizado. Consegui dormir um pouco depois que minha colega de quarto saiu para a aula. Levantei por volta das 11 horas e encontrei um papel que havia sido deslizado por baixo da porta. E você gostou do que viu? Estava escrito em tinta vermelha brilhante. Deve ser alguém apenas zombando comigo, mas droga, eles são bons nisso, porque isso realmente me assustou. Tenho 16 anos e moro ao lado de uma casa vazia. Na verdade, mal diria que é uma casa vazia, é mais como abandonada. Nunca soube por que a cidade nunca fez um esforço para consertá-la e vendê-la. Isso nunca me incomodou muito, até depois de recentes eventos perturbadores. Meu quarto fica de frente para a casa vizinha em questão e, às vezes, em noites quentes, quando tenho a janela aberta, sinto como se ouvisse vozes ou ruídos de gemidos vindos da casa ao lado. Às vezes, até me pergunto se esses sons são de adolescentes que entram sorrateiramente na casa e têm relações sexuais. Mas uma noite tudo mudou, era uma quinta-feira à noite de julho. Eu estava na minha cama jogando videogame, sozinho em casa, quando mutei a TV pensando que ouvia algo vindo de fora. Fui até a minha janela e literalmente adivinhei quando ouvi um grito breve vindo de dentro da casa abandonada. Não foi prolongado, durou apenas um segundo, e mal consegui ouvi-lo.
Meu adrenalina disparou e eu quis me aproximar imediatamente. Desliguei as luzes e a TV, peguei minha arma de airsoft como arma simulada e pulei a cerca do quintal até o quintal da casa abandonada. Eu sabia que a porta dos fundos estava destrancada desde que já havia estado lá antes com amigos. Simplesmente abri a porta deslizante dos fundos silenciosamente e entrei um pouco para ouvir mais sons. Havia um barulho estranho e constante de rangido, era muito baixo, mas era evidente. Estava escuro como podia ficar lá dentro. Liguei a luz do meu anexo de arma de airsoft e apontei na minha frente, realmente me sentindo bem por um momento. Agora, eu dei um passo totalmente para dentro da casa e o som cresceu. Vasculhei a sala completamente vazia, assim como os outros cômodos deste andar. Fui sorrateiro até a porta do porão, que estava aberta, de onde vinha o som. Meu coração começou a acelerar e meu instinto dizia para eu virar e sair imediatamente, mas a adrenalina da minha juventude e a curiosidade falaram mais alto. Desci degrau por degrau da escada enquanto o rangido se intensificava. Quando finalmente vi a abertura do porão, apontei a luz da arma ao redor da sala. Congelei quando a luz pousou em algo que estava se movendo, era uma cadeira de balanço. Senti um aperto no estômago quando vi a parte de trás da cabeça de alguém sentado na cadeira de balanço. Quando a luz os atingiu, a cadeira parou de balançar. Corri escada acima, bati a porta do porão com força, saí correndo para fora, bati a porta dos fundos e tranquei a porta da frente dos fundos. Depois de voltar para dentro, fui para o meu quarto e fiquei na janela observando a casa. Peguei o telefone e liguei para o meu pai. Ele pareceu mais surpreso do que preocupado quando contei a ele, confirmando que ninguém morava lá. Calmamente, ele me disse para chamar a polícia para verificar. Quando desliguei, olhei pela janela novamente e vi alguém do outro lado, no mesmo nível, na janela do andar de cima da casa abandonada, com a janela aberta. Fechei as cortinas e liguei para a polícia. Eles me disseram para ficar de olho pela janela e, quando levantei as cortinas novamente, ele havia desaparecido. Só esperava que ele ainda estivesse na casa quando os policiais chegassem, mas, claro, para minha sorte, a casa estava vazia de pessoas e móveis, exceto por uma única cadeira de balanço de madeira no porão, completamente vazio. Ainda estava na faculdade quando isso aconteceu. Eu frequentava uma grande universidade no interior do estado. Não fazia parte de uma fraternidade, mas participava de muitas festas de fraternidade. Tive uma fase de bebedeira pesada na faculdade, infelizmente, mas acho que é bom que tenha passado por isso. Havia uma festa de fraternidade próxima que minhas amigas Diana e Keila queriam ir. Eu nunca dizia não a uma festa, a menos que eu estivesse mortalmente de ressaca e, mesmo assim, às vezes eu ainda saía. Eu morava em uma casa fora do campus com outras 3 garotas. Não éramos uma casa de irmandade ou de time, apenas 4 amigas alugando uma casa juntas. Acho que era uma festa da Kappa Sigma que estávamos indo. A casa ficava a cerca de 20 minutos do campus. Fizemos um esquenta ao pesado em nossa casa e depois chamamos um Uber, que dividimos. No caminho para a festa, continuamos bebendo, o que foi uma receita para o desastre. Quando chegamos à festa, eu estava quase desmaiando de tão bêbada. Lembro-me vagamente do layout da casa, nunca tinha ido a uma festa da Kappa além daquela noite. É estranho, tenho lapsos curtos de memória daquela noite. Lembro-me vagamente do lado de fora, que havia vários caras da fraternidade na frente da casa, e depois lembro-me do cantor na sala de estar e das 2 mesas de ping-pong na cozinha. Mais tarde, fui informada de que joguei ping-pong com um cara aleatório da fraternidade e acabei conversando com ele em um canto por boa parte da noite, mas depois disso ninguém sabe para onde fui. Nem eu poderia dizer. A última coisa que lembro antes de acordar dormindo na grama ao lado da estrada, em um estado de confusão, foi que minha cabeça estava latejando e eu ainda devia estar um pouco embriagada. Estava completamente escuro do lado de fora, deitado perto de um monte de árvores, como uma área arborizada. Além da universidade, não havia muito por ali além de florestas e ocasionalmente uma pequena cidade. Havia alguns postes de luz mais adiante na estrada, então não estava completamente no escuro. Passei as mãos pelos bolsos procurando meu telefone e tive um colapso quando percebi que meus bolsos estavam vazios. Também estava sem minha bolsa transversal. Não tinha absolutamente nada comigo. Comecei a entrar em pânico,
Não podia nem chamar por ajuda, muito menos verificar a hora ou onde estava. Olhei ao redor da área imediata onde estava dormindo, nada. Minha camisa branca estava suja de terra, mas isso era o menor dos meus problemas. Comecei a caminhar pela estrada, mais perto dos postes de luz, percebendo que não havia edifícios à vista. Estava em uma estrada completamente aleatória. Encostei-me a um poste de luz por alguns minutos, pensando no que fazer. Decidi esperar que alguém passasse e pedir ajuda. Demorou bastante, pelo menos 15 minutos, até notar os faróis de um carro ao longe. Entrei na estrada, acenando com os braços e pulando para garantir que chamasse a atenção. O carro parou ao lado da estrada. Aproximei-me do carro e o homem dentro abaixou a janela. Ele perguntou se eu estava bem e disse que precisava de uma carona para casa. Ele disse para eu entrar e eu entrei, agradecendo muito pela ajuda. Ele, é claro, perguntou sobre minha situação, como eu me encontrei perdida à beira da estrada. Contei que estava em uma festa e a próxima coisa que lembrava era de acordar à beira da estrada. Em retrospecto, não deveria ter dito nada disso, deveria ter sido o mais vaga possível, não deixar que esse cara soubesse que estava completamente bêbada e vulnerável. Ele perguntou por que não chamei ajuda e contei que perdi meu celular também. Ele me olhou como se eu fosse uma idiota. Olhei de volta para ele por um segundo e essa foi a primeira vez que realmente analisei suas características. Ele parecia ter uns 35 anos, não era o cara mais bonito, tinha um cavanhaque fino e um nariz grande. Dei-lhe meu endereço para colocar no GPS. Conforme ele dirigia, colocou o endereço e então ouviu dizer baixinho, "Ok, lá vamos nós." Perguntei o quão longe estávamos e ele disse cerca de 20 minutos, o que parecia certo, já que a casa ficava a cerca de 20 minutos de distância. Pensei que as coisas correriam bem, que ele me deixaria na casa onde Keila e Diana estariam esperando por mim com minhas coisas. Mas nada pode correr tão bem assim. O homem falou com uma voz suave basicamente o tempo todo, fazendo perguntas básicas no início. Sua voz suave era quase de uma maneira estranha perturbadora, como se estivesse falando quase sussurrando no carro. Continuamos dirigindo na mesma estrada por mais de 20 minutos, e comecei a ficar preocupada. Então perguntei o quão longe estávamos e ele não respondeu imediatamente. Então disse o senhor e ele respondeu e repeti minha pergunta. Ele disse com sua voz suave, e não muito longe. Isso não estava certo. Nossa casa ficava na cidade, mas ainda estávamos na mesma estrada com nada além de árvores por toda parte. Comecei a perceber na minha visão periférica que ele me olhava várias vezes, movendo a cabeça rapidamente para me observar e depois voltando a olhar para a estrada. Isso me deixou ainda mais nervosa. Ele virava a cabeça para me encarar por alguns segundos e depois voltava a olhar para a estrada. Eu estava começando a me sentir mal. Perguntei a ele se havia colocado o endereço correto e ele disse que sim. Então, ele perguntou de que cor era minha roupa íntima enquanto colocava a mão no meu joelho e começava a esfregar. Eu afastei sua mão e disse, em uma voz desesperada, que por favor, não me machucasse, que só queria chegar em casa em segurança. Ele respondeu, por que eu machucaria você? Depois de dizer isso, ele parou o carro na grama ao lado da estrada e colocou-o em ponto morto. Ele estava prestes a se inclinar em minha direção e fazer algo como me abraçar, mas eu não deixei. Abri a porta e corri para a floresta. Felizmente, eu estava usando meus tênis Air Force, então não tive dificuldade em correr na floresta. Corri apenas o suficiente para ficar fora da vista do carro. Quando não conseguia mais ver os faróis, ouvi o homem, pela primeira vez, levantar a voz e gritar na floresta, "Onde você está?" Eu só quero fazer aquilo. Coloquei as mãos sobre a boca, não só para abafar minha respiração, mas por puro medo. Esperei e esperei até ouvir uma porta de carro bater e o som de um carro acelerando. Esperei mais alguns momentos antes de voltar para a estrada, confirmando que ele havia ido embora. Eu me sentia totalmente desamparada. Não queria encontrar aquele homem novamente, mas também precisava que alguém me ajudasse. Esperei na beira da floresta até que outro carro passasse. Eventualmente, um carro apareceu. Vi os faróis se aproximando de longe, mas esperei até ter certeza de que era um carro diferente antes de sair, acenando com os braços e gritando. O carro parou. Era outro homem, um pouco mais velho. Desta vez, sentei no banco de trás.
Eu estava tão abalada que quase não falei, exceto para responder as perguntas sobre minha situação. Felizmente, esse homem me deixou em casa. Já eram cerca de 4 da manhã. Minhas amigas ainda estavam acordadas, esperando por mim. Elas tinham meu telefone e minha bolsa. Estavam pensando em chamar a polícia se eu não voltasse até de manhã. Ninguém tinha ideia de com quem eu saí ou como fui parar na beira da estrada. O rapaz com quem eu estava afirma que não foi ele quem saiu comigo. Na verdade, não há nenhuma prova concreta de que eu tenha saído com alguém, mas isso não explica como acabei dormindo na beira da estrada. Reduzi bastante a bebida depois dessa noite e nunca mais quero estar em uma situação em que precise pedir carona. Isso aconteceu há alguns meses e não sei por que concordei, mas decidi ir com meu amigo Michael a uma festa na casa de alguém. Durante nosso primeiro ano do ensino médio, embora eu nem estivesse convidado, Michael conseguiu um convite e eu aceitei, sabendo que não poderia dirigir. Decidi ir com Michael. Quando chegamos à casa tarde da noite, Michael me disse para deixar meu telefone no carro. Ele explicou que eu poderia perdê-lo ou alguém poderia tentar pegá-lo enquanto eu não estivesse olhando. No começo, fiquei confuso, mas simplesmente concordei e saímos do carro. Fui com Michael para casa ou quintal onde a festa estava acontecendo. Olhei ao redor do quintal e vi pessoas engajadas em várias atividades, como fumar, beber e possivelmente até usar drogas em pequenos grupos. Michael me encorajou a socializar e dizer olá para algumas pessoas. Depois de algumas horas, percebi que tinha bebido demais porque minha visão estava completamente turva. Ao me aproximar da casa, me encostei na parede para me apoiar. Quando fiz isso, notei que meu relógio indicava que era meia-noite ou 1 da manhã. Sabia que era hora de ir embora, então saí para encontrar Michael e, apesar da minha necessidade esmagadora de desmaiar, procurei por ele no quintal. Não consegui encontrá-lo. Perguntei a algumas pessoas se tinham visto Michael e todos disseram que não. Decidi ligar para Marcos para saber onde ele estava, então alcancei meu bolso para pegar o telefone, mas ele não estava lá. Xinguei mentalmente, percebendo que tinha deixado o telefone no carro do Michael. Ele desapareceu junto com ele. Percebi que a única maneira de voltar para casa seria andando, pois lembrava que minha casa não ficava muito longe dali, mas a noite estava fria por ser outono. Pensei em pedir a alguém para me levar, mas não conhecia ninguém que pudesse ajudar, então decidi caminhar para casa no escuro, sozinho. Cheguei à estrada e comecei a tropeçar pela rua, sabendo que tinha bebido demais porque me sentia pesado e tonto. Alguns minutos depois, cheguei à área principal da rua e continuei andando. Comecei a pensar preguiçosamente em várias coisas, como por que Michael decidiu me deixar sozinho na festa ou por que aceitei a ideia idiota de Michael de deixar meu telefone no carro, assim não podia ligar para ele ou para qualquer outra pessoa. Comecei a me xingar por ser tão descuidado com a bebida e por ter ficado bêbado, sabendo que não deveria ter feito isso. Parei de andar ao lado da estrada porque estava cansado e cruzei os braços sobre o peito para me manter aquecido. Então, lembrei de algo que poderia fazer, pegar carona. Estendi o braço e ergui o polegar, na esperança de que alguém me visse. Vi alguns carros passando por mim, mas eles não paravam, e à medida que os minutos passavam, comecei a me sentir desconfortável, pensando que teria que começar a andar de novo. Já passava de 1 da manhã, e alguns carros passavam por mim, mas ninguém parava, porque ou não me notavam ou não se importavam. Hesitei e pensei em voltar a andar para casa, mas percebi que, no meu estado de embriaguez, seria muito desafiador. Ainda estava com o polegar levantado quando uma caminhonete cinza parou na minha frente. Sorri enquanto caminhava cambaleando em direção ao veículo. A janela se abriu e um homem mais velho, com barba, perguntou se eu precisava de uma carona. Disse que sim e lhe contei onde ficava a minha casa antes de entrar na caminhonete, sentindo-me grato pela carona. Enquanto começávamos a dirigir pela estrada, o homem começou a tentar fazer uma conversa afiada comigo, perguntando o que tinha acontecido. No entanto, eu estava desorientado demais para ter uma conversa real com ele, e as únicas coisas que consegui dizer foram murmúrios baixos ou apenas gemidos. Quando viramos a esquina para minha rua, longe da festa, comecei a me sentir desconfortável por algum motivo. Não conseguia afastar a sensação de que havia algo estranho naquele homem. De repente, passamos pela minha casa e eu disse ao homem que tínhamos acabado de passar por ela.
Senti meu instinto me dizendo para sair, mas não consegui porque estava muito bêbado para me mexer. Estava prestes a pedir ao homem para me deixar sair antes que nos afastássemos muito de minha casa, quando, de repente, o homem se virou para mim e notei um olhar sinistro em seu rosto. Você sabe que não deveria estar bêbado enquanto pega carona, porque você se torna um alvo muito fácil, disse o homem, sorrindo sombriamente. O homem estendeu a mão e começou a esfregar minha perna. Eu não sabia o que ele estava tentando fazer, mas sabia que provavelmente não era nada bom. Antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa, ambos ouvimos uma sirene alta atrás do carro e, em seguida, uma luz vermelha e azul piscou na noite. Percebi que era a polícia e pulei de alegria por dentro. O homem entrou em pânico e parou, destravando as portas, o que me permitiu saltar do carro. Corri o mais rápido que pude e o policial correu até mim. Contei a ele toda a história sobre o que aconteceu. Infelizmente, nada ilegal tinha acontecido até aquele ponto. O policial me disse que estava procurando alguém em uma caminhonete cinza que aparentemente havia roubado algo de uma loja. Não sei se era o homem que me pegou ou outra pessoa, mas fiquei feliz que o policial parou o carro. Outro policial me deu uma carona para casa e decidi que, dali em diante, não ficaria tão bêbado a ponto de não conseguir pensar direito. Agora sei a importância de ser responsável e estar ciente do meu entorno, mesmo quando estou me divertindo. Saindo da floresta escura, eu estava pegando carona de Alemanha para Paris. Ele era um francês, um motorista um tanto sujo e mal barbeado, pequeno e mal vestido. Ele concordou em me dar uma carona até Paris, onde eu precisava pegar minhas pinturas de uma exposição que eu tinha lá. Era outubro, eu tinha 29 anos, e ele parecia ter a mesma idade. Ele falava um inglês quebrado e eu não falava francês. Eu realmente não fazia ideia de quem era aquele cara. O dia estava ameno, ensolarado e azul, um dia quente e confortável na França, um ótimo dia para pegar carona. Eram cerca de 16h30 quando o encontrei em um posto de gasolina em algum lugar da França. Entrei em seu pequeno carro velho, feliz por ter conseguido uma carona. Partimos para Paris pela estrada principal. Depois de alguma conversa superficial, principalmente sobre de onde eu vinha, ele alcançou o porta-luvas e o abriu sobre meu colo. Ele puxou o que parecia ser um monte de passaportes, e eram realmente passaportes. Ele me entregou todos os 4. A primeira garota bonita era sua namorada que morreu caindo da garupa de sua motocicleta, ele disse. A segunda era sua namorada que morreu em um acidente de carro. Ele me disse que a terceira namorada morreu de um tumor cerebral, e a quarta caiu de um cavalo. Ele disse, eu sou um homem muito azarado. Eu concordei que ele era azarado. A sensação de desconforto começou então e só aumentou à medida que os quilômetros passavam. Ele estava de posse de 4 passaportes de mulheres jovens. Logo depois de me mostrar os passaportes, o homem disse que queria pegar um atalho para Paris. Não era realmente uma pergunta para mim. Excelente, pensei, me tire daqui o mais rápido possível. Eu assumi que iríamos cortar caminho por algumas vilas francesas charmosas em estradas secundárias, passando por casas e fazendas, mas não. Em vez disso, viramos para uma estrada de terra improvável, fora da estrada principal. Meu Deus, pensei, isso não é bom, mas fiquei em silêncio. Por que ficamos quietos é um mistério, talvez por nossos modos tolos. No começo, a estrada estava aberta através de um campo. Passamos pelas colinas verdes típicas da França até finalmente chegarmos à densa floresta à frente. A estrada se estreitou e ficou instantaneamente mais escura à medida que entramos na floresta. O interior da floresta era assustador. As árvores pareciam o lugar perfeito para esconder algo. Mesmo assim, ainda achei a floresta bonita. Bonita e assustadora. Foi nesse ponto que meu motorista francês gritou em inglês quebrado, e não quero mais falar inglês. Isso definitivamente não era um pedido. Então, silêncio. Um silêncio desconfortável na floresta escurecendo. Comecei a sentir um pequeno fluxo de adrenalina no meu corpo, meu instinto de luta ou fuga estava se aquecendo. A comunicação havia oficialmente terminado, apenas silêncio. Eu pensei sobre isso porque sabia que certamente teria perguntas à medida que nos aprofundássemos na floresta cada vez mais densa. Sabia, porém, que não faria nenhuma pergunta. Nada.
Eram agora 17 horas e o sol estava se pondo rapidamente. A floresta ficou mais escura. O motorista parecia tão tenso e eu podia perceber que ele estava em profunda reflexão. Notei seus lábios se movendo quase imperceptivelmente, como uma cobra. Eu mesmo movi minha mão para a maçaneta da porta do carro, um movimento que tenho certeza que ele não perdeu. O carro estava desacelerando. Ele não disse uma palavra. Eu ia morrer agora? Ele tinha uma arma? Eu olhei. Todas essas perguntas passaram pela minha cabeça. Minha vida estava agora surreal. Isso não era o que eu planejei. Talvez eu tenha me comunicado com meu captor de alguma maneira secreta. Talvez eu tenha emitido algum tipo de sinal perceptível apenas para homens enfrentando um ao outro. Eu possuía meus próprios problemas de raiva e não iria desistir sem lutar, isso eu sabia. Não haveria súplicas ou pedidos de misericórdia de mim, não para esse cara. Eu também tinha meu próprio reservatório secreto de loucura. Eu era grande e forte naquela época, endurecido pelas minhas viagens, e não há substituto para meu olhar de nada a perder. Foi isso que eu lhe dei. Algo muito primitivo ocorreu entre nós então, acho que rapidamente, em questão de segundos. É uma espécie de cálculo interno sobre se alguém pode superar, parar ou matar o outro cara ou não, e todas as considerações periféricas, não menos importantes, sangue, força e, por fim, morrer. Não acho que esses cálculos sejam os mesmos quando a vítima é pequena e assustada, implorando e fraca. Acho que entre essas duas pessoas desiguais, simplesmente se torna uma questão de sede de sangue, poder, pânico, arranhões e condenação. Eram 17 horas e 12 e o carro estava agora andando muito, muito devagar. Entrei em um lugar muito estranho e novo em mim mesmo. Fui transformado com muito pouca preparação, transformado em um potencial assassino eu mesmo. Talvez meu motorista pudesse ler minha mente ou minha linguagem corporal, ou sentir minha intenção, ou ver minha mão na maçaneta. A maçaneta suja foi o momento da verdade, e então, de repente, ele começou a acelerar. Graças a Deus, saímos daquelas florestas. É estranho como essas memórias voltaram para mim enquanto escrevo isso. Algumas memórias não tenho certeza, como se ele realmente disse que teve que acertar uma namorada com uma pá porque ela o atacou e não queria deixá-lo em paz. Ele realmente explicou as duas mochilas no banco de trás. Será que não ouvi isso de propósito? Eu imaginei essas palavras depois? Vi mais passaportes no porta-luvas do que os 4 que ele puxou. Por que não pedi para ele parar o carro depois de ver os passaportes? A estrada começou a se alargar e emergimos da floresta escura para o sol poente, vermelho escuro e laranja no céu. Eu podia ouvir e então ver a rodovia. Agora eu via pequenas casas do outro lado da estrada. Eu não fazia ideia de onde exatamente estava. O francês perguntou se eu queria passar a noite na casa dele, poderíamos jantar juntos. Um rápido filme de seu porão de tortura passou pela minha cabeça. Eu educadamente disse não, minha primeira palavra desde a ordem de não falar inglês. Sinceramente, acho que se eu tivesse quebrado aquela ordem e falado algo na floresta, minha história poderia ter tido um final diferente. Tudo se resumiu ao silêncio. Eu posso ser silencioso, às vezes, é necessário para contemplar o próximo movimento. Talvez um dos rostos nos passaportes não tenha conseguido superar sua natureza e começado a falar ou implorar com medo. Isso teria alimentado a escuridão do assassino? Quem realmente sabe? Desci na beira da estrada e, com a noite caindo, observei ele se afastar dirigindo. Nunca fui à polícia porque eu não falava francês e pensei que talvez minha imaginação estivesse ativa demais. Gritei algo para o céu noturno, apenas me perguntando o que diabos tinha acabado de acontecer. Estava completamente escuro agora. Eu estava exausto após aquela pequena aventura e logo adormeci ao lado da estrada. Na manhã seguinte, estava preocupado com o que o novo dia traria. Olhei para minhas mãos e estou vivo? Avançando 20 anos, estou ensinando inglês a um estudante de negócios alemão na Alemanha. Por algum motivo, discutimos o assunto de pegar carona e conto a ele minha história. Meu aluno rapidamente pega seu smartphone e pesquisa sobre serial killers franceses. Então, ele me mostra fotos. Lá estava ele. Fui mostrado uma foto do serial killer Patrícia Alegra. Era ele todos aqueles anos atrás, eu e ele naquela carona estranha. Nunca esqueci seu rosto.
Naquela época, em 1990, havia um serial killer deixando corpos de garotas nas estradas e rodovias francesas. Ele estava no meio de seu hobby de matar naquela época. Eu tinha ouvido falar de um assassino à solta. Minha namorada francesa me disse para ter cuidado ao pegar carona naquela época. Muitas vezes me pergunto se as mulheres assassinadas e outros homens podem ter sido enterrados naquelas florestas por onde passamos lentamente. Agora desejo ter ido à polícia e, desde então, tentei. Ele está na prisão e não estão interessados. Talvez eu pudesse ter ajudado a parar mais assassinatos naquela época. Isso pesa na minha alma e, desde então, sinto a luz escura em meu corpo. Talvez as almas das garotas tenham escapado comigo, desesperadas para sair da floresta. Isso aconteceu quando eu estava na faculdade. As férias de primavera tinham acabado de terminar e eu estava dirigindo da casa dos meus pais de volta para o meu dormitório na faculdade. A viagem em si durava cerca de 3 horas. Havia algumas pequenas cidades no caminho, mas fora isso, era basicamente apenas campos sem fim. Comecei a dirigir tarde, por volta das 22 horas. Eu ainda estava saindo da cidade onde meus pais moravam quando vi um caroneiro caminhando ao lado da estrada. Ele era um cara alto e magro, carregando uma bolsa de viagem. Quando me aproximei, ele estendeu o polegar. Senti muita pena do cara e, como ele estava indo na mesma direção que eu, abaixei a janela e perguntei se ele queria uma carona. Ele mencionou uma cidade próxima e perguntou se eu estava indo naquela direção. Eu estava, então disse que sim e destranquei a porta. Ele entrou no banco da frente e percebi imediatamente que ele era muito mais velho do que eu pensava, pelo menos na casa dos 40 anos. Ele ficou na dele por boa parte da viagem, o que eu não me importei. Eu tinha o rádio ligado, então não era apenas um silêncio constrangedor ou algo assim. Não foi até cerca de 30 minutos de viagem com o cara que comecei a achar que tinha cometido um erro. O cara começou a segurar o estômago enquanto gemia e reclamava que não se sentia bem. Ele praticamente se encolheu no banco do passageiro, balançando para frente e para trás. Eu disse a ele que podia abrir a janela para um pouco de ar fresco, mas ele nunca fez isso. Dizer que me senti desconfortável seria um eufemismo. Não me entenda mal, entendo se o cara não estava se sentindo bem, mas eu estava dirigindo enquanto ao meu lado estava esse cara gemendo e balançando para frente e para trás. Não havia muitas cidades ou áreas de descanso por perto. Eu não queria simplesmente mandar o cara sair e deixá-lo no meio do nada, então fiquei lá tentando me concentrar no rádio. Isso continuou por mais 15 minutos quando o cara disse, cara, eu realmente não me sinto bem, pode pegar a terceira saída à frente? Isso me pegou de surpresa, não a parte sobre querer parar, eu esperava que ele dissesse isso em algum momento, mas a parte sobre a saída. O cara especificamente disse a terceira saída à frente. Lembro-me de essas serem suas exatas palavras. No momento, obviamente achei estranho. Se eu estivesse doente, eu teria muito mais vontade de simplesmente encostar no acostamento ou, no mínimo, pegar a próxima saída. Perguntei ao cara se ele só queria que eu encostasse rapidamente, mas ele me disse categoricamente que não. Isso deveria ter sido um claro sinal de alerta, mas acabei raciocinando que a saída específica que ele queria que eu pegasse deveria ter uma área de descanso que eu desconhecia. Então, concordei. Alguns minutos depois, peguei a saída, mas não havia absolutamente nenhuma área de descanso à vista. Comecei a encostar na beira da estrada quando o cara disse, não, continue, precisamos descer um pouco mais. Novamente, isso deveria ter sido um sinal de alerta, mas fiz o que ele disse. Eventualmente, ele me disse para parar. Ele saiu e, em questão de segundos, desapareceu na escuridão. Esperei o cara voltar por alguns minutos quando vi 5 figuras encapuzadas andando em direção ao meu veículo, reveladas apenas pela luz dos meus faróis. Eles claramente estavam carregando armas e agora corriam em direção ao meu veículo. Joguei o carro na marcha e comecei a acelerar na outra direção, mas eles começaram a atirar em mim. Pelo que me lembro, 5 tiros foram disparados, 2 dos quais atingiram a traseira do meu carro. Mesmo assim, consegui sair dali. Não parei o resto do caminho de volta. Liguei para a polícia e denunciei, mas nunca recebi nenhum retorno. Quando cheguei de volta ao meu dormitório, encontrei os buracos de bala na parte de trás do meu carro.
Vale mencionar que um dos buracos estava a apenas alguns centímetros do meu pneu, o que me faz pensar que quem estava atirando estava mirando nos pneus, mas nunca poderei saber com certeza. Não conheço totalmente as motivações daquele caroneiro naquela noite, mas, pelo menos para mim, é óbvio que ele me atraiu intencionalmente para aquele local específico, que, vale lembrar, não era nem perto de nenhum tipo de civilização. Desde então, nunca mais peguei outro caroneiro. Isso aconteceu há vários anos, quando eu tinha cerca de 11 anos. Eu era filho único e, na época, minha família tinha apenas um carro, que meu pai costumava levar para o trabalho todos os dias da semana. Isso significava que, sempre que minha mãe precisava ir a algum lugar enquanto ele estava no trabalho, ela tinha que caminhar ou pegar carona. Vale mencionar que, naquela época, pegar carona era algo muito mais socialmente aceitável. Além disso, vivíamos em uma cidade bem pequena onde, na maior parte, todos conheciam todos. Pelo que me lembro, isso aconteceu em uma quinta-feira. Meu pai nos deixou, minha mãe e eu, no supermercado a caminho do trabalho. Isso, é claro, significava que teríamos que encontrar uma carona para voltar para casa. Já havíamos feito isso muitas vezes antes e nunca tivemos problemas. Apenas alguns minutos após começarmos a caminhada de volta para casa, um motorista parou ao nosso lado oferecendo uma carona. Era um cara em uma caminhonete branca que nunca havíamos visto antes. Ele nos disse para entrar na parte de trás e nós entramos. Minha mãe começou a dar direções para nossa casa a partir da rodovia, mas, honestamente, parecia que o cara estava simplesmente ignorando-a. Quando chegamos à nossa saída, isso foi confirmado, pois ele passou direto por ela. O motorista então explicou que precisava fazer um desvio rápido primeiro. Isso foi extremamente perturbador, mas depois de um tempo chegamos a uma fazenda. O motorista tirou as chaves, nos disse para esperar no carro e desapareceu. Minha mãe claramente não sabia o que fazer. Quero dizer, não podíamos simplesmente sair, estávamos em uma área desconhecida no meio do nada. Alguns minutos depois, o motorista voltou, mas agora com um segundo cara. O cara nos olhou e começou a surtar, gritando com o motorista. Agora, não tenho certeza se isso é exatamente o que foi dito, mas isso é o que me lembro. O cara gritou com o motorista que ele não deveria ter trazido alguém com uma criança e que não havia como algo acontecer agora. Pelo que me lembro, mais coisas foram ditas nesse sentido, mas, como mencionei, não posso lembrar exatamente. O motorista então voltou para a caminhonete e nos pediu desculpas. Minha mãe disse firmemente ao homem para nos levar de volta ao local onde ele nos pegou. Ela tecnicamente ainda não havia dado nosso endereço e, por razões óbvias, agora não queria que essa informação fosse conhecida. O caminho de volta foi feito em completo silêncio. Olhando para trás, minha mãe e eu concordamos que o propósito daquela parada não era tão inocente quanto um simples desvio. Honestamente, nos consideramos sortudos por termos saído daquela situação. Moramos naquela cidade por mais 5 anos depois disso e nunca mais vimos aqueles dois caras. Havia uma casa perto de mim apelidada de Casa Fantasma porque a construção nunca foi terminada e ela ficou desocupada e inacabada por anos. Ela estava em uma rua meio suspeita, com muitas casas que pareciam estar abandonadas ou cujos donos não se importavam com suas propriedades, pois havia muito mato alto e ervas daninhas. Eu e meus amigos, Joana, Lucas, Casey e eu, estávamos entediados, dirigindo pela cidade tarde da noite. Pegamos um fast food, e então Lucas sugeriu a ideia de verificar a Casa Fantasma, realmente entrando nela. As meninas toparam, e claro, eu também. Estacionamos alguns metros antes da casa. Essa rua tinha apenas um poste de luz, o resto estava escuro, e muitas casas não tinham luzes acesas, então realmente era uma rua escura e meio assustadora. Como eu disse, as casas vizinhas pareciam abandonadas, mesmo que não estivessem, pois havia carros em algumas das garagens. Fizemos questão de ser extra silenciosos ao sair do carro e caminhar até a Casa Fantasma. Ver aquela casa de 2 andares inacabada no meio da noite dava uma sensação assustadora, com certeza. Em seguida, tivemos que descobrir uma maneira de entrar. Claro, tentamos a porta da frente, mas estava trancada. Então, caminhamos ao redor da casa tentando todas as janelas até que uma delas abriu. Joana, sendo a menor, entrou pela janela e foi destrancar a porta dos fundos para nós.
Só que ela já estava destrancada, o que significava que qualquer um poderia ter entrado. Entramos na casa, que cheirava a uma mistura de madeira e algum tipo de cheiro de urina de gato podre. O primeiro andar estava mais acabado do que eu esperava e era bem grande, com muitos cômodos, mas não havia móveis. Nós meio que nos separamos, cada um indo para um lado. Eu subi as escadas para o segundo andar, que estava um pouco mais inacabado, com muitos quadros de parede expostos. Ouvi barulhos vindo do andar de baixo, sons dos meus amigos sendo um pouco barulhentos demais, então desci as escadas de volta. O andar de cima estava praticamente vazio, então voltei e encontrei Joana, que perguntou o que havia lá em cima. Eu disse que estava um pouco inacabado, mas ela subiu para verificar de qualquer forma. Continuei procurando o porão e o encontrei além de uma porta marrom bem debaixo das escadas que levavam ao andar de cima. Assim que abri, senti aquele cheiro de urina de gato de novo. Comecei a descer os degraus. Quando cheguei ao fundo, vi que o porão parecia um pouco mais degradado do que o resto da casa. O chão de concreto estava manchado com uma substância marrom enferrujada. Minha primeira reação foi pensar que era tinta, mas a cor também poderia corresponder a sangue. Olhei ao redor do espaço quase vazio e encontrei, em um canto, uma pequena cadeira de madeira e uma mesa com um livro sobre ela. Era a Bíblia Sagrada. Ouvi passos descendo as escadas e disse em um volume um pouco acima de um sussurro: venham ver isso. Quando não ouvi resposta, virei-me e não vi ninguém perto das escadas. Perguntei em quem está aí, e então notei uma garota sentada, encostada na parede. Levou um segundo para perceber que não era Joana ou Casey, mas uma mulher aleatória com cabelos extremamente longos e desarrumados, olhando diretamente para mim. Em seguida, ouvi uma das meninas gritando lá em cima, seguida por Lucas chamando meu nome, dizendo para sairmos de lá. As únicas palavras que consegui dizer foram "o santo Deus" e saí correndo do porão e subi as escadas. Vi meus amigos correndo pela porta dos fundos e não parei até estar no carro. Perguntei a eles, enquanto começávamos a sair, o que haviam visto, pois eu vi uma mulher de aparência perturbada descendo para o porão. Todos falavam ao mesmo tempo, mas uma das meninas finalmente conseguiu explicar que viram dois homens em pé em um dos cômodos vazios no primeiro andar. Eles viram alguns objetos escuros no chão daquele cômodo, mas não conseguiram descobrir o que eram naqueles breves segundos antes de fugirem. Eles não conseguiram ver os rostos dos homens, mas pela estatura, eram homens. Eu não sei o que estava acontecendo naquela casa e se nos deparamos com algum culto satânico ou se encontrarmos algum sem-teto, você não me pagaria para voltar àquela casa novamente. Não moro mais naquela cidade ou estado, então não sei o que aconteceu com aquela casa, mas, com base na foto mais recente do Google Maps de 2019, ainda não havia sido terminada. Meus amigos e eu vivemos em uma área muito agradável. Tente imaginar o típico bairro suburbano. É relativamente tranquilo e as pessoas estão acostumadas com a sensação isolada e tranquila que ele proporciona. O último lugar onde você esperaria que algo perigoso realmente acontecesse. Com exceção do que estou prestes a contar, minha cidade irradiava um silêncio calmante que você acabava por desejar. Isso aconteceu alguns verões atrás, e por mais que eu tente resistir, nunca serei capaz de apagar essa memória da minha mente. De qualquer forma, meu amigo e eu sempre fomos aqueles garotos que tentavam causar problemas onde quer que pudéssemos. Olhando para trás, eu luto para justificar nosso comportamento. Acho que era a manifestação adolescente do nosso espírito rebelde ou algo assim. Vivíamos na mesma rua e saíamos juntos todos os dias depois da escola. Como nosso bairro consistia em nada além de casas muito grandes e árvores imponentes, normalmente não tínhamos muito o que fazer durante a semana, a menos que quiséssemos viajar para algumas cidades vizinhas. Então, acabávamos criando nossa própria diversão na maioria das vezes. Em nosso bairro, havia uma mansão bem conhecida no topo de uma colina que estava abandonada há tanto tempo quanto as pessoas podiam se lembrar. Não era realmente especial, todo garoto que morava na minha cidade já tinha estado lá dentro. Os cômodos estavam praticamente desprovidos de qualquer coisa de valor e encontrar uma parede que não estivesse coberta com várias camadas de grafite era quase impossível. Era especialmente assustador porque ficava na beira de um enorme cemitério. Para Carlos e eu, essa mansão no cemitério era um tipo de plano B, se não tínhamos nada mais para fazer, íamos lá para grafitar ou apenas fumar e relaxar no telhado. Essa foi uma dessas noites.
Eram cerca de 3 da manhã de uma quarta-feira e Carlos e eu tínhamos acabado de ser dispensados por algumas garotas com quem tínhamos feito planos. Nós dois estávamos meio chateados, então pensamos que jogar pedras na mansão do cemitério seria uma maneira decente de liberar alguma energia. Se estivéssemos sóbrios, poderíamos ter sido mais cautelosos ao fazer algo tão estúpido, mas era tarde, era verão e não nos importávamos. Convenci Carlos a não dirigir, e estávamos mais do que um pouco bêbados, e após uma caminhada de cerca de 20 minutos, chegamos ao topo da colina e fomos recebidos com a visão familiar, embora assustadora, de vinhas se torcendo e penduradas nos tijolos lamacentos. A maioria das janelas estava quebrada, com pontos ameaçadores nas pontas do telhado, definitivamente uma sensação sinistra, especialmente em uma hora tão tarde da noite. Sem aviso, Carlos pegou uma pedra e a jogou em direção à casa. Ela voou graciosamente antes de quebrar uma das janelas do quarto andar. Era difícil confirmar a luz fraca da lua e dos postes de luz ao redor, mas o som ensurdecedor do vidro quebrando confirmou. Alegremente, peguei uma pedra e fiz o mesmo, quebrando uma das janelas do segundo andar. Antes do quarto andar da mansão, havia uma única pequena janela, provavelmente um sótão, que ficava solitária como o cômodo mais alto da casa. Chais me desafiou a acertá-la. Errei umas 10 vezes antes de desistir com um suspiro frustrado. Carlos sorriu, pegou uma pedra e disse, olhe isso. Ele mirou por um tempo no pequeno alvo e lançou a pedra. Eu assisti, impressionado, enquanto a pedra voava pelo ar, quebrando a janela do sótão com um som satisfatório. Fiquei chocado. Nós dois ficamos ali por um segundo, admirando o que acabará de acontecer. Carlos estava prestes a pegar outra pedra quando, ainda olhando para a janela quebrada, vi um objeto escuro voar para fora do vazio e descer em nossa direção. Pulei, confuso com o que acabará de ver. Carlos e eu olhamos para a pedra que tinha acabado de pousar no cascalho à nossa frente, exatamente a mesma pedra que Carlos havia jogado. Era facilmente reconhecível, pois tinha uma espécie de marca de Z em uma das faces. Nós dois ficamos em silêncio, obviamente um pouco abalados. Era muito tarde para que outros garotos estivessem fazendo a mesma coisa que nós, mas essa era a única explicação que conseguimos pensar. Concordamos que deveria ser um grupo de adolescentes tentando nos assustar, uma ideia que na verdade nos excitou. Os sorrisos travessos em nossos rostos contavam a história, íamos tentar surpreendê-los antes que pudessem nos assustar. Nós dois nos dirigimos silenciosamente até a porta da frente, nos abaixando sob uma videira espessa que pendia das colunas imponentes acima. A porta estava entreaberta, mas sempre estava, há muito tempo estava desalinhada das dobradiças e não fechava corretamente. O mais silenciosamente possível, entramos. Nossos olhos se ajustando à luz mínima e nossos narizes ao cheiro de mofo e madeira podre. Fizemos nosso caminho lentamente pelas escadas rangentes, incapazes de silenciar o som da madeira se movendo sob nossos pés. Chegamos ao quarto andar e nos posicionamos na base da escada final. Curiosamente, nunca tínhamos subido até lá, a entrada para o telhado ficava no lado oposto da casa e esse cômodo devia ter nos escapado. Carlos assumiu a liderança e eu o segui de perto. A escada levava a uma pequena porta de madeira, que presumíamos ser a porta do sótão. Carlos colocou a mão na maçaneta e até olhou para mim. Eu assenti, em um movimento fluido, ele abriu a porta. Antes mesmo de ver qualquer coisa, fui atingido pelo cheiro que me fez dar alguns passos para trás. Era horrível, cheirava a morte e podridão, algo claramente estava se decompondo naquele cômodo. Carlos cobriu o nariz e entrou. Eu estava um pouco mais hesitante, mas decidi que preferia estar ao lado dele do que sozinho em uma escada totalmente escura. A visão era ainda pior que o cheiro. Estávamos diante de um pequeno cômodo, no chão do qual havia um pentagrama branco pintado. Havia algumas velas apagadas e uma porta de armário que não abrimos. O cheiro parecia emanar daquele armário e eu estava preocupado que Carlos quisesse investigar mais. Para nossa surpresa, o cômodo estava vazio de pessoas. Eu já tinha tido o suficiente, aquilo estava realmente começando a me assustar e eu não conseguia mais resistir à vontade de sair. Virei-me em direção à porta e foi quando eu vi. Olhei para a escada e vi duas figuras encapuzadas olhando para mim. Soltei um palavrão e corri em direção a Carlos. Nesse momento, ouvimos passos pesados subindo as escadas atrás de nós. Eu estava preparado para enfrentar quem quer que fosse, me preparando para uma luta,
quando Carlos gritou para mim: "Cara, vamos." Virei-me rapidamente e vi Carlos a meio caminho da janela quebrada, presumivelmente pisando no telhado. Apressei-me a fazer o mesmo e, no segundo em que cheguei ao telhado, ouvi a porta se abrir com força. Corremos pelo telhado em direção à entrada que conhecíamos, sem querer esperar para ver se estávamos sendo seguidos. Se a situação não fosse tão grave, eu não sei se teria conseguido seguir com nosso plano. A escuridão tornava quase impossível ver, um passo em falso e poderíamos ter caído para a morte. Segui de perto Carlos e chegamos à entrada do telhado, que era uma pequena escotilha que levava a uma escada. Carlos tentou abrir a escotilha, mas estava trancada por dentro. Nesse momento, ouvimos uma voz retumbante ecoar de algum lugar à distância: "Deles foram por ali", gritou a voz assustadoramente profunda. Até hoje, foi a coisa mais assustadora que já ouvi alguém dizer. Sem pensar, pisei com força na escotilha com meu pé direito e ela cedeu com um estrondo alto o suficiente para revelar nossa posição para qualquer um na casa, sem falar para quem estava nos perseguindo no telhado. A força do impacto me fez cair no buraco e, se não fosse por minhas mãos agarrando reflexivamente a escada, eu teria me machucado seriamente. Carlos gritou para eu descer, então desci o mais rápido que pude, tentando ignorar a dor na perna. Nós dois corremos pela outra escada e saímos pela porta dos fundos, pulando a cerca e correndo para o cemitério. Carlos parecia estar bem e ele estava literalmente rindo. Eu, por outro lado, estava tão assustado que mal conseguia pensar. Nunca imaginei que me esconder atrás de uma lápide em um cemitério poderia ser tão reconfortante. Carlos e eu mantivemos um olho atento na mansão, esperando que alguém nos seguisse. Esperamos, e quando achamos que o perigo tinha passado, vimos um grupo de 4 ou 5 figuras encapuzadas circulando a propriedade, procurando freneticamente sob arbustos e árvores. Nós dois nos esgueiramos mais para dentro do cemitério, até termos certeza de que não encontramos com eles no corredor principal. Todos estavam parados, imóveis, com expressões de puro terror. Um dos caras olhou para nós e perguntou: "Vocês ouviram isso?" Nós assentimos, ainda ofegantes. O grito havia cessado, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais assustador. Decidimos que era hora de sair dali, então começamos a nos mover rapidamente em direção à saída. Enquanto corríamos pelos corredores sombrios e úmidos, todos pareciam estar olhando para trás constantemente, como se algo ou alguém estivesse nos seguindo. Chegamos à janela quebrada por onde tínhamos entrado e começamos a sair um por um. Jean e eu fomos os últimos a sair, garantindo que ninguém fosse deixado para trás. Finalmente, todos estávamos do lado de fora, respirando aliviados e tentando processar o que acabávamos de vivenciar. Depois de atravessarmos novamente o pequeno bosque e chegarmos ao parque, nos reunimos em volta dos carros. A tensão no ar era palpável, e todos estavam falando ao mesmo tempo, tentando entender o que havia acontecido. Alguns sugeriram que o grito poderia ter sido de um animal ou uma brincadeira de algum outro grupo, mas ninguém tinha uma explicação definitiva. Enquanto nos afastávamos daquele hospital abandonado, eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela figura sombria no corredor e o grito aterrorizante que ouvimos. Embora a experiência tivesse sido assustadora, também nos aproximou como grupo. Foi uma noite que nenhum de nós esqueceria tão cedo. Desde aquele dia, nunca mais voltei ao hospital abandonado. Cada vez que lembro daquela noite, um frio percorre minha espinha. Seja o que for que encontramos lá, espero nunca mais cruzar o caminho de algo assim. Há muito tempo, eu morei brevemente com meu bom amigo Bruno em uma rua tranquila. Não era a melhor casa ou bairro, mas o preço era imbatível para 2 jovens quebrados como nós. Bruno e eu éramos amigos desde os 9 anos, e na época desta história, trabalhávamos no mesmo emprego. Morar juntos parecia uma ótima ideia. No nosso primeiro dia lá, rapidamente percebemos que a casa assustadora do outro lado da rua, com a grama e os arbustos crescidos, estava abandonada, assim como muitas outras casas na área. Algo que de alguma forma não tínhamos notado antes. Havia até grafite ao lado de uma das janelas da frente na cerca. Nossos vizinhos de um lado pareciam estranhos e nem queríamos nos aproximar deles. O vizinho do outro lado era um cara mais velho, um tipo muito interessante. Seu nome era Marcos. Ele tinha longos cabelos grisalhos e uma barba combinando. Ele parecia amigável no início, mas também muito estranho e difícil de conversar.
Conversamos com ele no nosso segundo dia lá, depois do trabalho. Ele nos disse que a casa estava abandonada há tanto tempo quanto ele podia se lembrar. Naquela noite, com o sol quase se pondo, enquanto estávamos sentados na varanda da frente fumando, olhei para a casa do outro lado da rua e senti um arrepio no estômago. Levantei-me, joguei meu cigarro no chão e o esmaguei. Bruno me olhou confuso, e eu apontei para a janela do outro lado da rua. Eu estava apontando para um rosto que vi me encarando pela janela solitária do andar de cima da casa. Você está vendo isso? Tem alguém na janela. Bruno olhou imediatamente, mas eu vi a pessoa mover a cabeça antes que ele pudesse ver. Expliquei a Bruno que nem sabia se era homem ou mulher, velho ou jovem, o vidro estava muito embaçado. Tudo o que eu sabia era que vi os olhos, e eles estavam nos olhando. Bruno me disse que eu estava realmente assustando ele. Ele acreditou em mim. Corremos para a casa de Marcos para contar a ele, mas estranhamente ele não atendeu a porta, embora o víssemos assistindo TV em sua pequena e bagunçada sala de estar através da janela. O fato de ele não atender nos assustou ainda mais. O que está acontecendo com este lugar? Bruno riu, mas a situação não podia continuar cômica por muito tempo. Bruno possuía uma katana que trouxe para casa e sugeriu que fossemos até a casa do outro lado da rua com ela, arrombássemos a porta dos fundos e víssemos o que estava acontecendo. Sempre fomos aventureiros e ousados quando crianças, então essa foi nossa resposta natural à situação. Quando escureceu, fomos para o quintal da casa do outro lado da rua, quebramos a tábua que segurava a porta dos fundos e entramos na casa. Ambos tínhamos lanternas potentes para iluminar qualquer cômodo em que estivéssemos. A casa estava empoeirada, decrépita, mas surpreendentemente parecia intacta por dentro, sem grafites ou sinais de vandalismo. Ainda assim, o lugar era assustadoramente sinistro e imediatamente brincamos que deveríamos sair dali o mais rápido possível, mas continuamos. O primeiro andar era pateticamente pequeno, como o nosso, uma cozinha, uma pequena sala de estar e uma sala de jantar. Não havia porão nem um único armário. O primeiro andar estava limpo. Concordamos em verificar o andar de cima. Caminhamos na ponta dos pés até as escadas e Bruno, do nada, gritou: "Tem alguém aí em cima?" "Por que diabos você faria isso?" Eu disse baixinho. Então, congelamos de medo quando ouvimos passos rápidos de repente vindo de cima. Era alguém pesado, e parecia que estava correndo em direção à escada. Literalmente, senti como se meu coração parasse. Bruno, o único com a katana, foi o primeiro a fugir, agarrando meu braço e puxando-me com ele. Saímos do jeito que entramos e corremos de volta para nossa casa, onde vimos Marcos apenas parado pela janela nos observando. Não sabíamos o que fazer, ele apenas nos olhava fixamente enquanto parávamos para recuperar o fôlego na frente da casa. Entramos, decidimos não chamar a polícia e nos mudamos literalmente no dia seguinte. Explicamos ao proprietário que a localização era muito inconveniente para nós e precisávamos sair o mais rápido possível. Saímos daquela casa e nunca mais olhamos para trás. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.